Olá, pessoas lindas, como vocês estão? Aproveitando aí nossa moda praia, nosso canal tem crescido graças a vocês. Agradecer também por me acompanharem, por gostarem dos vídeos, por comentarem, tá? Quero convidar vocês a participar do chat, todos os nossos vídeos novos. Eu tô ao vivo no chat todo vídeo, tá bom? Quero contar com você lá, hein? Nós vamos fazer uma saída de praia, nós fizemos aí a parte de cima e postamos a foto de baixo junto. E daí as pessoas começaram a pedir. Então, atendendo a pedidos, nós vamos fazer a saída de praia, tá bom? Vamos para os materiais que nós vamos usar. Eu vou fazer, a outra eu fiz com a Anne, tá? A outra eu fiz com a Anne, uma Anne brilhosinha. E essa daqui eu vou fazer com a Charme, nessa cor aqui maravilhosa que é a Tiffany, né? Você pode usar aí a cor que você quiser, gasta pouco, gasta bem pouco, tá? Você vê aqui, ó, meu pacotinho tá bem, já usei bastante dele e vai dar pra fazer, tá bom? É a Tiffany, a cor é a 5556, mas você pode fazer na cor que você achar melhor. Se tiver aí um novelo, você aproveita, dá pra fazer um biquíni e dá pra fazer a saída de praia, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou usar aqui a agulha número 2 e tesoura e as minhas famosas pedrinhas para eu colocar para amarrar, mas é totalmente opcional e disso você já sabe, né? Então, pouquíssimo material, uma saída de praia fácil de fazer, que fica muito bonita, tá bom? Vamos pro vídeo. Gente, olha só, laçadinha inicial. Quero deixar claro que essa peça você pode fazer de cima para baixo, mas nós vamos fazer de baixo para cima, tá? Vamos fazer de baixo para cima e você vai precisar aí da circunferência ali do quadril da sua cliente, né? Como sempre. Não se baseie nos meus pontos tá? Eu vou passar para vocês direitinho o tamanho que ficou do quadril depois que a gente fez, né? Depois que estiver pronto aí, eu vou mostrar para vocês aí a circunferência. Porém, você pode estar usando uma linha diferente, uma agulha diferente, a tensão do seu ponto é diferente. Então, eu vou passar as medidas para você se basear. Mas você tem que ter sempre as suas, tá bom? Faça a medida aí da sua cliente, do quadril, para poder compor essa peça. Então, vamos lá. Nós vamos começar de baixo para cima. E aqui, nós vamos fazer 15 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí a gente vem aqui, distorce a correntinha, né, para ela ficar retinha. Vem aqui na primeira correntinha que nós fizemos e vamos fechar com ponto baixíssimo. Aqui já é o biquinho da nossa saída de praia aí, tá? Aí aqui nós vamos fazer 10 correntinhas, porque é 3 a altura de um ponto alto e 7 ela é a parte de cima da nossa argola mesmo, tá? Então aqui, ó, 3, ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, o total são 10 correntinhas. A gente vai vir aqui no meio da nossa peça, contando aqui, ó, você não precisa contar e fazer, porque se você for contar todas elas fica um pouquinho complicado, mas mais ou menos se baseando, tá? 1, 2, 3, aí você vem aqui na direção da quarta correntinha e prende com um ponto baixo. E aí nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que é a rodinha aí da nossa argolinha. E aí a gente faz um ponto alto aqui. Então, a gente vai contar aqui, ó. Aqui seria a circunferência da nossa argola de 7 pontos aqui embaixo. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, vem na oitava
e vai fazer aqui um ponto alto, tá? E aí, a gente já vai ficando assim, ó. Aqui ficamos com uma e aqui com duas. A próxima, ficaremos com 3 e assim a gente vai subindo, tá? Ou melhor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No início, quando você começar, fez o ponto alto, você sempre vai começar com 10 correntinhas, porque você vai fazer a altura do ponto alto e mais as 7 de viradinha, tá? E lá no final, você vai fazer as 7 mais o ponto alto, ok? Aí, ó, virou o trabalho aqui, a gente vai fazer um ponto baixo aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que é a largura da nossa argolinha. Prende aqui, onde nós fizemos as 10 correntes, tá? Então, 1, 2, 3, que é a altura do ponto alto, e daqui a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas. E contando aqui, 1, 2, 3, e na quarta correntinha, vamos fazer o ponto alto. E assim nós vamos seguir subindo, né, nossas carreiras, tá? Ela vai ficando assim. Vou fazer mais uma aqui, ó. Fiz o ponto alto, 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Virou o trabalho, prende aqui no topo da sua argolinha com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, prendeu na próxima argolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vamos prender aqui nessa argola que nós fizemos 10 pontos, né? Prendemos aqui, vamos fazer mais 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, laçadinha na agulha, conta aqui 1, 2, 3 e na quarta corrente vamos fazer o ponto alto. Então, é assim, olha, o início da sua carreira são 10 pontos, 10 correntinhas. Tá? Porque aí é a altura do ponto, mais os 7 para virar. E no final da sua carreira, você vai fazer 7 pontos mais o ponto alto. Deu para entender? É só isso, gente, não tem mistério. Então, nós vamos fazer essa corrente aqui até ela subir e ficar com a largura que a gente quer. Ela vai subir assim, né? Ó, ela vai subir um triângulozinho e aí ela tem que atingir a largura do quadril que a gente quer, tá bom? Eu vou fazer aqui, a minha deu aproximadamente 16 carreiras, tá? Nós temos que fazer 2 partes. Então, olha, vou mostrar para vocês que eu já fiz uma. Olha só. Eu já fiz aqui. Eu tô fazendo um tamanho P, tá? Vou mostrar para vocês a largura que ficou. A largura e a altura. Vou pegar a fita métrica aqui para medir e mostrar para vocês. Olha só, gente. A minha largura aqui, ela ficou de uma ponta a outra 46 centímetros folgadinho, tá? Não é para você puxar muito para medir, não. Tá vendo aqui? Ela tá bem folgadinha, não tá esgaçada, só dei uma puxadinha para cima para você ver direitinho como é que fica o modelo. E ela tem de largura 46 centímetros, tá bom? Bem folgadinho aí, bem larguinho a minha corrente, tá? Não tá esticada, tá aqui, ó, 46. É porque fica difícil para mostrar para vocês aqui que o espaço fica pequeno, tá? Ela ficou de largura e de altura. Ela ficou também folgadinho, sem puxar, 26 centímetros, tá bom? De altura. Aqui nós temos a altura até mais ou menos o quadril, já que essa nossa peça, ela é bem curtinha mesmo, ela não é compridinha, franzida dos lados, como vocês viram aí na foto, ok?
E aí, olha, você vai medir aqui o tamanho que você quer, né? Dividir por 2 aí, a circunferência da sua cliente, dividir por 2 e fazer 2 partes, tá? A primeira parte, quando você terminar, eu fiz aqui 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras, tá? Você vai fazer o tanto de carreira aí que você quer fazer, né? Para atingir a largura que você quer. Atingiu? Você chega aqui, ó, no seu último ponto alto, faz uma corrente e arremata o fio, tá? E aí, na próxima, que é a que eu comecei aqui com vocês, eu vou fazer ela até atingir 16 carreiras também e volto pra gente dar sequência, tá bom? Até já! Aí, gente, voltei aqui, ó, 16 carreiras, tá? É bem rapidinho, você faz ela, ó, brincando e ela fica muito bonita, tá? E aí a gente vai pegar a primeira parte que a gente fez, olha só, o que nós vamos fazer, tá? Aqui, onde nós fechamos, né, com ponto alto, ficou o fiozinho que a gente arrematou. Se você quiser deixar maior, você pode, tá? É que eu não acho realmente que precise. Mas eu vou vir aqui, do meu ladinho aqui, não onde meu fio tá preso, tá? Meu fio tá preso na outra extremidade. Eu vou vir aqui e vou medir 1, 2, 3 e na quarta correntinha, eu vou inserir esse pedacinho aqui onde eu arrematei. Olha só, eu tô juntando o trabalho. Você pode, como eu falei, se você preferir, você pode aí colocar um fio maior. Eu só não acho que precisa mesmo, tá? Eu vou dar um nozinho aqui nesse meu ponto, nessa minha linha aqui que eu deixei. Eu puxei aqui e vou dar um nozinho, olha só. É só para prender um no outro. E aí ficou preso aqui, exatamente na mesma altura. Calma aí, deixa eu acertar, ó. Ficou preso aqui exatamente na mesma altura. Eu que me enrolei aqui, gente, calma. Olha só. Prontinho. Olha só, ficou preso exatamente como se eu tivesse fechado aqui, tá? Na mesma altura. Eu sei que pode ser meio complicado, mas não é. É só você pegar o final do ponto alto com a linhazinha que você arrematou, contar 3 pontos e contar 3 correntes. Na quarta corrente você vai dar um nozinho com o próprio fio. Já prendeu um lado. Então aqui nós vamos prender a outra extremidade, que é onde o nosso fio tá preso ainda, tá? Aqui onde nós fizemos o nosso último ponto alto da carreira, carreira 16, a gente também vai prender aqui. Vê direitinho, você viu que ela torce com muita facilidade, então você dá uma olhadinha aí, tá? Pra ver se tá certinho. E vai contar aqui, ó, 1, 2, 3 e na quarta corrente, você vai inserir aqui a sua agulha e puxar um ponto baixíssimo. Prendeu também, tá bom? Daqui você vai tentar caminhar aqui pro meio da peça. Então, ó, vou caminhar aqui com ponto baixíssimo, 2 e 3. Caminhei 3 pontos, vou fazer um ponto baixo aqui e novamente vou dar sequência 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 correntinhas, venho aqui na próxima argola e vou fechar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E assim vou dar sequência normalmente. Sete correntinhas, prendo na próxima argola, tá bom? Eu vou fazer o meu até chegar lá na outra extremidade aqui, onde nós prendemos, fizemos o nozinho. E aí eu volto para mostrar para vocês que também não tem segredo, você vai fazer aqui, pulou aqui, vai fazer aqui. E dá sequência normalmente, tá? Mas eu volto para mostrar para vocês. Até já!
E aí eu cheguei aqui na minha primeira emenda, né? Ó, já fiz aqui minha última argolinha desse lado. Daí eu vou fazer normalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E venho aqui na primeira argolinha do outro lado, depois da emenda que eu fiz no meio. Olha só. Fechei e fiz aqui normalmente. E vou seguir fazendo normalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas e venho na próxima argola e fecho com ponto baixo, tá? E assim a gente vai dando sequência. Quando chegar lá no finalzinho, onde nós começamos, eu volto para mostrar para vocês como é que eu vou fechar. E aí voltamos aqui, ó. Aqui foi onde nós fizemos aquele caminho e começamos aqui, né? Nossa primeira argola. E aqui é a nossa última desse lado. Então, para unir, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4 correntes, vou dar uma laçadinha na agulha, venho aqui no ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto alto. Ó, assim eu tô bem no meio já da minha peça e não preciso fazer caminhar por aqui, tá bom? Daqui eu volto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes, venho na próxima argola e faço ponto baixo e sigo o trabalho, tá bom? Chegando aqui, você vai fazer o ponto alto para você ficar no meio da argola já e dar sequência. Então, gente, olha, eu fiz aqui a primeira, comecei a segunda e eu não sei se 8 ou 9 vai dar, ou 8 ou 10, que vai dar a altura que eu preciso, tá? A altura ali que eu preciso. Então, eu vou fazer e na volta eu falo para vocês quantas carreiras eu precisei para dar altura, no caso aqui, do nosso começo do quadril até a cintura, tá? Eu vou fazer e já volto com todas as informações e o tamanho aqui para vocês terem uma ideia. Até já! Gente, de volta. Olha só, fiz aqui, eu fiz 10 carreiras, tá? Depois de juntar aqui, eu fiz mais 10. Vou medir aqui para vocês verem o tamanho que ficou. Olha só, ficou com 15 centímetros, tá? Daqui da ponta até aqui. E aqui no meio, nós ficamos com 30 centímetros. Olha. Ficamos com 30 centímetros daqui da ponta até aqui em cima. E a lateral ficou com 15, tá? Então, o que nós vamos fazer agora é começar a fazer o cós. Só que para isso, a gente vai ter que diminuir um pouquinho essa argola, né? Porque senão ela vai ficar muito grande. Muito pontuda, no caso, pra gente trabalhar. A gente vai ter agora que deixar retinho aqui pra gente poder fazer. E para isso, a gente vai diminuir o número dessas argolas. Nós fizemos 7, né? E agora nós vamos fazer 4. Olha só. 1, 2, 3 e 4. E aí a gente fecha aqui em cima com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Fecha aqui em cima. E assim, a gente vai diminuir as argolas. Vai ficar retinho aqui. Tá? Vai ficar menor do que tá, mas é assim que a gente vai fazer o cós, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui, ao invés de 7, 4 argolas e volto já. Gente, voltei aqui minha última correntinha de 4 correntes. Aqui onde eu fiz o ponto alto, olha, onde eu iniciei fazendo as 4 correntes, já vou fechar direto aqui com ponto baixíssimo, tá bom? E aí, olha, a cintura aqui, ela diminui consideravelmente, já que antes, né, como é correntinha, são mais abertos. E aqui, como a gente diminuiu a correntinha para fazer o cós, então ele diminui consideravelmente, tá bom? Você toma isso como consideração na hora de fazer, tá bom, gente? Não é muita coisa também, ó. Vou medir aqui para vocês. De uma ponta a outra, como nós fizemos na parte de baixo, né, que deu 45 centímetros.
aqui nós ficamos com 43, tá? Então, assim, diminui aí um pouquinho, não muito, mas diminui um pouquinho. 43 centímetros. Agora, o que nós vamos fazer é fazer uma carreira inteira de pontos altos, tá? Já é o cós aqui, 3 correntes, aí eu venho, olha, como aqui eu já fiz, né? Fechei aqui em cima. Fechei aqui, né, com um ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntes para dar altura do ponto alto, já vem aqui dentro, onde eu fiz as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Se quiser fazer na corrente também pode, tá? E aqui em cima de onde nós fizemos o ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto. Então, dentro das correntinhas, nós vamos fazer 4 pontos altos que correspondem às 4 correntinhas que nós fizemos, e em cima do ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto. Então, a sequência é essa, só de ponto alto. Ponto alto dentro dos espaços, né? 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, e 1 em cima do ponto baixo do meio, tá bom? Circular nossa peça todinha aqui de pontos altos e volto pra gente dar sequência. Até já. Gente, já fiz, olha, fiz a minha carreira todinha de ponto alto e agora nós vamos fazer uma outra carreira de ponto baixo. Fiz uma corrente, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Um pontinho baixo para cada ponto de base. E assim eu vou fazer toda a minha volta, tá? Depois fica totalmente opcional você colocar um cordão aqui para amarrar, ou você pegar um lastex e colocar aqui igual a gente faz com biquíni, né? Porque já vai ter para amarrar na lateral. Então, vou fazer aqui a minha volta de ponto baixo e já volto, tá? Até já. Gente, já voltei, já fiz a minha carreira todinha aqui, ó, de ponto baixo, e agora eu vou fazer uma carreira nessa parte de baixo, tá? A gente vai arrematando esses fios do início e o outro que nós fizemos para juntar as duas peças, a gente já vai arrematando, tá? E depois a gente vai colocar ali as franjinhas, né? Também é opcional, tá? Se você não quiser, não tem nenhum problema. Não é obrigatório. Ó, vou inserir meu fio aqui, pode ser em qualquer ponto. Vou inserir aqui na lateral e vou seguir fazendo pontos baixos. Aqui na lateral nós temos 3 correntinhas, né? O que vale a um ponto alto. E vou fazer uma dentro do ponto. No espaço aqui vou fazer 3 pontos baixos, que corresponde ao ponto alto, né? E aqui dentro do ponto eu vou fazer mais um ponto baixo. Eu vou fazer assim ao redor da minha peça, tá? E aí, para encurtar o vídeo, eu vou cortar um pedaço depois do meu fio de mais ou menos 20 centímetros. Olha, para eu fazer a franja, tá bom? E aí, corta vários pedaços. Eu vou botar de 2 em 2 pedacinhos em cada espacinho desse. Eu vou voltar depois só no finalzinho para mostrar para vocês como é, porque aí já não preciso mais gravar essa parte, senão o vídeo fica muito longo, tá? Eu vou fazer aqui, ó, 3 pontos baixos dentro do espaço e 1 dentro do ponto, tá? 3 pontos baixos, que vai equivaler às 3 correntinhas, e 1 dentro do ponto. Eu vou fazer assim por toda a minha volta e já volto pra gente dar sequência. Até já! Gente, de volta, olha, passei aqui, ponto baixo, já coloquei aqui minhas franjas, deixei só uma pra você ver aí como que eu fiz, tá? Olha como ficou, gente, olha. Ficou assim, por enquanto. Daí eu vou te mostrar aqui como eu fiz. Ó, deixei só, botei em todos os espacinhos, todos os quadradinhos tem uma franjinha.
deixei esse aqui para mostrar para você como eu fiz. Eu cortei aí, conforme te falei, que eu ia cortar uns 20 centímetros, né? Aí, olha só, dobrei aqui, deixei duas linhas aí, linha fio duplo, né? Cortei direitinho. Aí, vou fazer assim, ó. Venho aqui de trás para frente, nós fizemos 3 pontos aqui dentro, 3 pontos baixos. Eu vou pegar no do meio, exatamente, e vou passar de dentro para fora a minha agulha e o fio de fora para dentro. Como eu fiz aí, gente, tá? Só pegar aqui, inserir no ponto baixo, puxar e dar um nozinho aqui. E aí eu fiz essas franjas assim. Não tem muita ciência, não tinha muita necessidade de filmar muita coisa, só para mostrar para vocês mesmo como eu passei, tá? Nossas franjas ficaram assim. Eu já passei aqui do lado, ó, também a minha correntinha para apertar, porque ela faz assim, ela franze nas laterais, né? E aí eu já passei. Eu fiz uma correntinha, olha só, eu fiz uma correntinha aqui, com 150 correntes, tá? 150 correntinhas eu coloquei. E aí coloquei aqui minhas pérolas, né? Como falei para vocês que ia fazer. Eu vou pegar aqui, olha, aqui na junta aqui, onde nós fizemos a junção, tá? E aí aqui, você vê que fica um ponto aqui no meio e ficam 2 aqui, né? Então eu vou passar por aqui, vou passar de fora para dentro. Olha, esse aqui é o do meio, balãozinho aqui, né? Argolinha do meio. Eu vou passar na lateral e vou subir com ela, ó. Vou trançando assim, dentro de uma e vaso na outra, tá? E aí, não vou descer pela do meio, vou descer também pela lateral. Essa aqui é a do meio, eu vou descer por essa. Deu pra entender aí? Ó, aqui na lateral onde nós fizemos a junção. Então, nós ficamos com essa argola aqui no meio e essas duas na lateral. Eu vou fechar por elas, vou passar por elas aqui o meu fio. Aqui em cima, se eu for passar por aqui por dentro, vai dar ruim. Então, eu venho aqui, na do lado, ó, passo aqui por trás também. Entendeu? É só ir trançando, gente. Você pode fazer aí da melhor forma que você achar, tá? Eu tô fazendo pra você do jeito que eu faço. Vim aqui em cima, vou descer pela lateral. Tá vendo que eu pulei a argolinha do meio aqui. Vou fazer nessa lateral e nessa, e essa argolinha do meio tá livre. Então, vou descer por aqui. Ó, vou trançando assim, vou sair exatamente lá na argolinha que eu falei pra você. Então, aqui eu ajeito aqui pra ficar da mesma altura e tá passado. Qualquer coisa, você puxa, franze, dá um nozinho aqui que ele vai ficar franzidinho na lateral, tá bom? E é opcional, se não quiser, pode deixar assim mesmo, tá? E aqui na cintura, conforme eu falei pra vocês, pode fazer um cordão grande, né, de correntinhas e passar aqui por dentro do pontos altos e amarrar, ou pode passar lastex aqui, tá? Fica opcional aí, sua opção. E é isso, gente, a nossa peça tá pronta, é bem rapidinho de fazer, não tem nenhum mistério, nenhuma ciência e ela fica super bonita, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Assiste até o final. Qualquer dúvidas e comentários, deixa aqui embaixo pra mim, tá? Que eu vou gostar muito de te responder. E se for um comentário que eu não consiga te responder, dá uma olhadinha lá na área de membros, tá? Tô te esperando lá no Telegram como membro aqui do nosso canal. Ok? Até o próximo vídeo, gente. Beijos, beijos, beijos.